Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o canal Amor à Palavra. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje vamos ler e estudar um pouco o capítulo 9 dessa primeira carta. Nesse capítulo 9, o apóstolo Paulo vai defender o seu apostolado. Ele vai dar provas de que, como servo do Senhor, dedicado à pregação, à ministração, ele tem o direito, sim, de ser mantido, de ser sustentado pela igreja. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai respaldar o seu apostolado em dois, dois argumentos. Um deles é que ele viu o Senhor Jesus ressurreto, lá na estrada de Damasco, quando aconteceu a sua conversão. E um outro motivo é de que os cristãos ali da igreja de Corinto, haviam se convertido com a sua pregação, haviam se convertido no seu ministério e, portanto, eram frutos, eram provas do seu apostolado. Então, eu passo a ler para vocês esse capítulo. Diz assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, o nosso Senhor. Não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Então, mostrando aqui que os cristãos eram a prova, né, de que ele era um servo do seu apostolado. Ainda que não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Bem, Paulo está argumentando aqui nesses versículos que ele precisa da sua manutenção, né? Sua manutenção espiritual, e que ele ainda, além disso, tem o direito de ter uma esposa como sua companheira para ajudá-lo na tarefa, na pregação do evangelho, para uma pessoa para estar ao lado dele. Mas Paulo apenas fala que ele tem esse direito, mas ele não reivindica esse direito. Ele diz no verso 6, ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Vemos aqui então que Paulo está argumentando que deve ser motivo de alegria para todos os cristãos ajudar aqueles que fazem parte do ministério, aqueles que pregam a palavra, que os frutos do ministério, eles acabam sendo parte da alegria do povo de Deus. O argumento de Paulo aqui é sobre o seu direito de ser sustentado na obra missionária que ele realizava. Ele dá aqui esses argumentos. O verso 12 diz: se outros têm o direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Veja aqui, se receber da igreja sustento
para o ministério causasse algum problema, algum escândalo, algum obstáculo ao evangelho, Paulo está dizendo aqui que ele suportou tudo, abriu mão de tudo isso para que as pessoas, para que os cristãos, para que o ministério de Paulo, sendo sustentado pela igreja, não trouxesse peso algum para eles. Verso 13 diz: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Então, Paulo abriu mão do sustento, talvez não para trazer mais um problema para a igreja, porque naquela igreja Paulo sabia que tinha muitas contendas, muita confusão, e até porque ali tinham divisões. Uns diziam que gostavam e que eram seguidores de Paulo, outros diziam que eram seguidores de Apolo, nós já vimos isso. Então, entendemos que Paulo, pensando nessas divisões, nesses tumultos que a igreja tinha, ele fala então sobre o direito dele de ser sustentado pela igreja, mas que então ele abria mão desses direitos, né, para não causar nenhum problema ali naquela igreja. Mas o verso 14 ele diz: da mesma forma o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam então do evangelho. O verso 15: mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho de pregar o evangelho, ser sustentado pelo próprio Deus. Verso 16: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo diz ai de mim, e na verdade, quando se considera um cristão verdadeiro, o amor que o cristão tem por Jesus o leva a testemunhar, e ele vai aproveitar todas as ocasiões para falar de Jesus. Paulo está dizendo, ai de mim, se eu não aproveitar essas ocasiões e tornar o meu Senhor Jesus conhecido das pessoas. O verso 17 diz, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada pelo próprio Deus. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Paulo tinha direitos, né? Como nós já estamos falando desde o começo do texto. Ter o seu salário, ter uma esposa, mas ele diz aqui, ele não exercia esses direitos. Verso 19, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Então, não se trata de perder a identidade, mas Paulo está dizendo assim, que ele fez tudo isso para construir amizades, para construir pontes, para conviver com as pessoas diferentes, com um único objetivo, de alcançá-los para o reino de Deus. Verso 23 diz, faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem
que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa, que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Um atleta, todos nós sabemos, tem que ser muito disciplinado para alcançar os seus objetivos. Então, Paulo aqui, ele compara exatamente como esse atleta se prepara, né, para ser vitorioso. Assim é na vida cristã. Um atleta em tudo se domina, um atleta é focado, assim deve ser o cristão também. Deve ser focado, tem que saber a direção certa, para onde ele corre, tem que ter uma meta, tem que manter o foco. E todos nós sabemos que o nosso foco é alcançarmos o céu, estarmos para sempre com o Senhor Jesus. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, Paulo termina assim, trazendo essa lição para nós, que os cristãos precisam lutar contra a carne e nunca se deixar dominar por seus impulsos. De nada adianta pregar o evangelho e não viver a pregação do evangelho. Paulo revela nesse texto que ele tem todos esses direitos por ser um pregador da palavra, mas que ele não reivindica nada. Ele só tem um alvo na sua vida, e o seu alvo é de pregar, é de tornar Jesus conhecido de outras pessoas. Isso sim, Paulo lutava por isso, pregava o evangelho a todos aqueles que ele tinha a oportunidade. Vamos viver então, né? Nós que cremos uma vida onde a nossa pregação possa levar através da nossa vida, dos nossos atos, da nossa fala, muitas pessoas a Jesus, porque essa é a nossa missão mais importante. Em todo o texto, Paulo traz todos esses argumentos, mas no final de tudo isso ele quer dizer, eu não considero a vida nada a não ser por um único motivo, ela é preciosa para mim, porque eu prego o evangelho. Esse é meu ministério, esse é meu apostolado, é por isso que eu corro, é por isso que eu luto, e é dessa mesma forma que nós como cristãos devemos agir, colocarmos Jesus em primeiro lugar. Pregar o evangelho com a nossa vida será algo muito precioso para nós, mas que tudo nessa vida, assim como foi também para o apóstolo Paulo. Deus te abençoe.